O Jess falando aí, né, que brilha o olhinho, né? Esse Jess. Brilha o olhinho dos maridos, né, quando fala do jantar com as mulheres, né? É lágrima, Jess, saindo. É lágrima, escorrendo. Sabe quando a gente começa a chorar, o olho brilha, não brilha? É lágrima. Tô brincando. 65 o cara chora, tem gente que chora. O olho brilha, meu Deus, 65 começa a chorar, né? Vamos investir, gente, é verdade, tem que investir. Olha, será tremendo, terá sorteio de brindes, né? Brindes assim, caminhonetes, essas coisas, coisas tremendas. E você pode participar lá. Mas vai ter mesmo sorteio de brindes, uma palavra abençoadora, comunhão, relacionamento, né? É um jantar romântico. Eu acho que o jantar romântico você tem que pegar a sua esposa, a sua namorada e ir sozinho num canto, né? Num lugar assim. E é claro que você não vai pagar R$65 num jantar romântico, assim, né? Mas lá é um tempo nosso, né? Como casal também, como igreja, ouvindo uma palavra e em relacionamento com outros casais. E será uma grande bênção. E aquele cardápio que você já conhece, que tem lá no Fogão do Sul, que é tremendo, tá bom? E eu creio que será, mais uma vez, de grande bênção. Nós vamos começar hoje, estamos começando hoje, o mês de maio, o mês de junho, né, para a igreja. Agora, todos os domingos, a gente vai estar falando sobre encontros com Jesus. E eu gostaria sim que você não perdesse nenhum domingo, porque cada domingo será apresentado, e foram centenas, né, pessoas que se encontraram com Jesus e que tiveram assim as suas vidas transformadas. A gente vai falar de 4 só. Eu vou começar hoje, o Jéssica vai pregar no próximo domingo, e a gente vai falar de 4 pessoas que se encontraram com Jesus e que tiveram a sua vida transformada. Então o tema é encontros com Jesus. Pessoas que tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Então, nós estamos iniciando hoje, né, esse encontro, essa série de mensagens falando de encontros com o Senhor Jesus. Pessoas que tiveram um encontro com amor, com a graça, né, encontros que revelaram o poder de transformação de Deus na vida delas, a cura, a salvação, de todo aquele que tem um encontro real com Jesus. Porque todo aquele que tem um encontro real com Jesus, há mudanças, né, a transformação e a salvação. E eu espero que cada mensagem desse mês impulsione você a querer mais de Jesus. Que cada mensagem desse mês impulsione você a querer mais Jesus, a estar mais na sua presença, a ter mais e mais encontros com Ele. Se você já o encontrou, que bênção, isso é tremendo. Mas a gente pode se encontrar mais e mais, né? No íntimo, mais e mais com Ele. E eu creio que esse é o desejo, que você encontre-se mais e mais com o Senhor, com um relacionamento de intimidade. E que você, se ainda não teve um encontro, que durante esse mês, durante esses dias que nós vamos falar, você tenha um encontro não com a religião, mas com Jesus. Um encontro com Jesus, um encontro real e verdadeiro com Jesus. E para começar, nós vamos falar de uma história assim que é inspiradora. Lá em Marcos capítulo 5, abra lá por favor, Marcos 5. É uma história assim que ela é emocionante, ela é inspiradora, ela é transformadora. De um encontro de alguém que realmente teve assim uma transformação de vida. O pastor Jéssica falou aí de Paulo. Nós discutimos sobre Paulo essa semana nas nossas células já, do encontro que Paulo teve com Jesus, de quem Paulo era. Paulo era o cão, Paulo era terrível. Ele queria matar os discípulos de Jesus, ele sai com autoridade, com carta para prender mulheres, homens, quem ele encontrasse que fosse discípulo de Jesus, para prender, mandar matar, enfim. Mas quando ele se encontra com Jesus, meu amigo, quando a gente se encontra com Jesus, tudo muda. E Paulo, naquele encontro, que ele vai para perseguir, ele sai de lá perseguido. Não que Jesus quer que a gente o encontre e seja perseguido, mas ele sai de lá perseguido porque naquele momento ali, era uma perseguição que havia se deflagrado contra os filhos do Senhor, contra os discípulos de Jesus. E ele sai totalmente transformado, ele entra em Damasco e sai de lá perseguido já. Né, totalmente mudado, o seu nome é transformado, o seu nome é mudado, a sua vida é mudada. E aquele homem que era um religioso, eu discuti na minha célula essa semana, você acredita que Paulo, ele está indo perseguir Jesus Cristo na sua fé de defender a sua religião e o Deus que ele cria? Quem era o Deus que Paulo cria? Era um Deus assim, lá dos amorreus, dos heteus, era um Deus assim, né, de algum povo estranho?
Quem era o Deus que Paulo cria? E ele, na defesa da sua religião, crendo naquele Deus, ele vai em busca de matar os discípulos de Jesus, odiava Jesus. Ele cria no Deus e Pai de Jesus. É uma loucura, porque a religião nos faz isso, nos tira a razão das coisas. E Paulo, crendo em Deus, porque ele cria no Deus de Israel, mas a sua crença estava no nível da religião tão somente, a religião cega. E ele não via em Jesus o Filho de Deus. Quando ele se encontra com Jesus, ele diz: quem é? Né, meu abobaiado, quem é? Sou eu, cara. Você está me perseguindo e não sabe quem sou? Você sai de lá para perseguir os meus discípulos e vem me perguntar quem é? Você persegue alguém que você nem sabe quem é. E Paulo está indo perseguir em nome do Deus que ele acreditava ter, mas era pela religião. Mas quando ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, aí a vida dele é transformada. Por isso, meu amado, o nosso desejo não é que você tenha um encontro com religião, mas é que você tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus. Durante esses dias, por favor, não falta, vem. Olha lá, Marcos capítulo 5 no versículo 21. Você já ouviu essa história? Ela é famosa, dessa mulher. Marcos 5, 21. Eu vou ler aqui, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, venha por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Olha que interessante isso. Jesus estava lá pregando, desenvolvendo o seu ministério. Chega um sujeito aqui que cria também em Deus. Ele sabia que Jesus estava fazendo coisas. Ele diz: por favor, Senhor, a minha filha está enferma, ela está morrendo. Vamos até a minha casa para que o Senhor ore por ela, para que o Senhor coloque a sua mão sobre ela e ela o quê? Viva. E diz o texto que Jesus foi. Vamos lá. Vamos lá, onde que é a sua casa? É lá mais adiante, vamos lá. E Jairo sai, Jesus vai acompanhando ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia. Ela padecia sob o cuidado de vários médicos. Aquela mulher fazia 12 anos sofrendo com hemorragia, padecendo, buscando médico. Sabe aquele médico do posto que manda você tomar um chá? Né? Você conhece ele. Você conhece o médico do posto, né? Um grandão. Ele manda você tomar chá. Toma um chá, isso é uma virose. E a coitada da mulher com hemorragia há 12 anos, ia de médico em médico, médico do SUS, e ninguém resolvia nada. Aí diz lá, e ela gastando tudo que tinha, mas indo de mal a pior. Ela ia piorando. Ao invés dela melhorar, os médicos iam dando remédio, ela ia piorando. Aí diz no versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus, sim ou não? Né? Ouvir falar de Jesus não a curou. Ela ouviu falar de Jesus, mas ouvir falar de Jesus não trouxe cura nenhuma para a vida dela. Foi necessário ela ter um encontro com Ele. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que conhece Jesus assim só de ouvir falar. É igual caviar. A gente nunca viu, nunca comeu, só escuta os outros falando que tem, que existe, né? E tem gente que conhece Jesus assim só de ouvir falar, mas nunca se encontrou com Ele, nunca teve um encontro real com Ele, né? Nunca teve um encontro real com Ele. E diz aí no versículo 27, chegando-se por trás. Então ela ouviu falar de Jesus. E ela sai da sua posição, ela sai de onde está, ela chega por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque ela pensava consigo mesmo, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Na hora ela sente, ela toca em Jesus, e na hora, não é que foi depois, não é que mandou fazer alguma corrente de nada, não, na hora, ela tocou em Jesus, e na hora, você já imaginou isso? Ela está com hemorragia, está escorrendo sangue, e na hora ela sente que foi estancado o negócio, na hora ela sentiu isso. No versículo 30 diz, no mesmo instante também, Jesus percebeu que saiu dele poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem foi que tocou em mim?
Responderam os seus discípulos: mestre, o senhor vê que a multidão está aglomerada ao seu redor, te comprimindo, e o senhor pergunta: quem foi que me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver a quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, olha que maravilhoso. Aquela mulher se prostra diante de Jesus, e Jesus agora chama ela de filha. Filha, porque todo aquele que crê, todo aquele que tem um encontro real com Ele, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem o seu sacrifício, aqueles que o encontram verdadeiramente, dá a esses o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quando ela o encontra de verdade, Jesus chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Amém. Santo Deus, fala conosco nessa noite. O Senhor já falou conosco através dessa palavra. Já ministrou em nosso coração. Já mostrou o teu poder e a tua grandeza. Nós queremos mais, Senhor. Fala conosco. Revela-se a nós. Para que possamos, ó Deus, ter um encontro cada vez mais íntimo e pessoal com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa história aqui, meus irmãos, é uma história assim maravilhosa. Eu fico emocionado com essa história. Mas para nós compreendermos bem esse contexto dessa, e sermos assim plenamente edificados, nós precisamos compreender o contexto em que essa história se passa. Porque para você pode pensar que para essa mulher foi assim fácil. Você pode pensar que essa mulher tomar a decisão, e que a atitude dela sair ali e buscar ajuda é algo simples, porque ela estava enferma e precisava de ajuda. Mas para ela não foi tão fácil assim. Talvez a gente possa compreender que para ela foi simples, mas não foi. E essa passagem é sem dúvida assim uma história de superação. De superação das circunstâncias do medo que cercava aquela mulher, do preconceito, das adversidades que cercavam a sua vida. Por quê? Porque as mulheres do primeiro século, por si só, já eram discriminadas. As mulheres daquele momento, as mulheres do primeiro século, elas já eram totalmente discriminadas. E essa mulher aqui, então, que não é conhecida nem pelo nome, ela é conhecida apenas na Bíblia, e na história ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Não tem o nome dela. Alguns dizem, a história paralela, que ela se chamava Miriam, mas não tem na Bíblia, a gente não sabe o nome dela. E essa mulher aqui, para ela, se as mulheres eram discriminadas, para ela era muito pior a situação dela, porque a lei de Moisés, a lei de Deus, que foi dada para o povo de Israel, dizia que uma mulher no seu período menstrual, era ela impura. Isso significava que ela não poderia tocar em nada, que ninguém podia tocar nela, que ela não podia tocar em nada, a cadeira que ela sentasse era impura, ninguém podia sentar onde ela sentou, as roupas que ela vestia eram impuras, e aqui a gente está falando de uma lei cerimonial, porque a lei de Deus dada para o povo de Israel se dividia lá em 3 categorias. A lei cerimonial, que era dos cultos, da adoração e dos cerimoniais religiosos do povo de Israel, as leis governamentais que regiam a nação e as leis espirituais. Aqui era uma lei simplesmente cerimonial. Diz lá em Levítico, era uma lei cerimonial. Então ela estava impura para buscar, para entrar no templo, para adorar a Deus, ela estava impura. E quem tocasse nela ficava impuro também. Tinha que tomar banho e ficar impuro até a tarde, não podia ir cultuar a Deus. Então essa mulher, ela estava numa situação complicada. E a lei, meu amado, dizia que essa mulher, ela tinha que se isolar, ela tinha que ficar num canto dela. Vamos ler para você, a gente fundamentar aí, por favor. Abra lá, mas deixa marcado aí, Marcos, capítulo 5, põe um dedo aí, para a gente compreender bem. Marcos, Levítico capítulo 15, olha o que diz a lei. Você vai ficar assim, poxa vida, que lei é essa? Lei que foi dada para o povo de Israel. Se você quiser cumprir aí, olha lá. Está lá, lei que foi dada para o povo de Israel. E era para eles, eram leis cerimoniais. Leis que regiam as cerimônias religiosas do povo de Israel. Diz lá, Levíticos 15, versículo 19. Diz lá a lei, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue que saia do corpo,
a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem tocar nela vai ficar impuro até a tarde. Então uma mulher normal, que tivesse o seu fluxo menstrual, ficaria impura durante 7 dias. Durante 7 dias, uma mulher que tivesse no seu período menstrual não poderia entrar no templo, ela não poderia adorar, ela estava cerimonialmente impura para participar das coisas da religião judaica. E o versículo 20 diz: tudo que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre o que ela se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e ficará impuro até de tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, deve se lavar com água, as suas roupas e se banhar com água e estará impuro até a tarde. Quer seja cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela estiver sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até de tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela lhe tocar, esse homem estará impuro por 7 dias. Qualquer coisa ou qualquer cama sobre a qual ela se deitar também estará impura. Quando uma mulher tiver fluxos da sua menstruação por muitos dias fora do período normal de menstruação, ou fluxos que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o fluxo. Então essa mulher estava numa situação difícil. Ela estava impura fazia quantos anos? 12 anos. 12 anos. Vivendo assim. Imagina isso, gente. Imagina essa mulher. Enferma há 12 anos, certamente reclusa em casa. Reclusa em casa, sem poder se relacionar com as pessoas. Pior, havia um preconceito enorme contra ela, né, da sociedade, porque em se aproximar dela, porque quem a tocasse ficaria impuro, e ninguém gostaria de ficar impuro. Ninguém queria ficar impuro. Então havia um preconceito em relação àquela enfermidade dela. Todo aquele que tocasse nessa mulher ficaria impuro para as suas atividades religiosas também. Se o marido dela fosse deitar com ela e o sangue por algum motivo tocasse nele, ele ficaria impuro 7 dias. E para ele não era bom. Olha lá, o cara está impuro, né? Ele não pode entrar aqui para celebrar culto a Deus porque ele está impuro. Então também ninguém queria ter contato com ela. Quem quer ter contato com uma pessoa dessa que você não pode sentar no lugar que ela sentou, que você não pode tocar nela, que você não, tem que ter todo aquele cuidado? Ninguém. Até os objetos em que ela tocasse seriam impuros. Que horrível é viver dessa maneira. Que vida triste tinha essa mulher. Viver de uma forma dessa maneira, rejeitada, com medo, e tendo que suportar o sofrimento da sua própria enfermidade. Porque ela tinha que suportar a sua própria doença ainda. Né? Ela tinha que suportar a sua própria enfermidade. A perca contínua de sangue, ela vai deixando as pessoas frágeis, vai deixando as pessoas debilitadas, vai deixando as pessoas fracas, né, fisicamente, sem forças. Mas a pior dor dessa mulher era a dor da rejeição. A pior dor dessa mulher aqui não era a dor física, mas era talvez a dor da doença, da rejeição e da separação. Ela não podia se misturar, não podia se relacionar, não podia se confraternizar com as pessoas, com os seus amigos, não podia se relacionar com o marido. A própria família queria distância dela. Então ela vivia numa situação muito difícil. Sabe, meu amado, não, a gente olha na vida dessa mulher aqui e percebe o quanto ela estava sofrendo. Eu e a Luzia uma vez, né, a minha esposa, a gente foi para um congresso lá na Bahia, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, uma semana lá. E chegando lá, a Luzia teve um troço desse, um fluxo de sangue. E é normal, daqui a pouco passa. No outro dia não passou, no outro dia não passou, e começou a aumentar o fluxo de sangue. Ela já estava pálida, tadinha, né? Estava meio esbranquiçada já. Estava pálida, e aquilo lá não passou. E foi assim uma semana terrível. Nós ficamos alojados na chácara do
da igreja, a igreja grande tem um retiro lá, então nós ficamos hospedados lá, 100 e poucas pessoas, né? Ficamos hospedados lá na chácara, nos alojamentos, e à noite ela acordava molhada de sangue. As mulheres que estavam no alojamento feminino levavam ela para o banheiro de madrugada, um frio, em junho, porque na Bahia faz um frio pior do que aqui, não faz frio. Vai na Bahia, você vai na Bahia, lá no Nordeste, vai lá em cima. Hoje deve estar um frio de rachar, né? Então um frio, fumaça, aquela neblina. Aí levaram ela de madrugada, deram banho no chuveiro, voltaram para... E aquilo no outro dia, de novo, ela já não conseguia nem andar. Foi andar, quase caiu. Horrível aquela situação toda lá. Foi medicada, né? Nós ligamos para cá. O pastor Samir nos medicou por telefone, compramos lá um medicamento e tal. E ela ficou ali. Um dia nós estávamos assistindo o culto, a plateia lá é grande, a igreja para 3.000 pessoas, e grande, a gente estava no segundo pavimento, e alguém que estava com a gente disse, olha para baixo. Quando nós olhamos, estava uma poça de sangue. Você já imaginou isso? Para nós foi assim, constrangedor, e por pouco tempo meio que de isolamento, né? Não, eu não vou, olha a situação minha, eu não quero. Não, vamos ficar por aqui. E ficamos lá, voltamos 2 dias de carro para Campo Grande, chegando aqui teve que ser operado às pressas. Agora imagine essa mulher, 12 anos. 12 anos com fluxo de sangue, e olha que a gente não estava lá na Bahia debaixo de lei cerimonial judaica, que ninguém podia encostar, não. Imagina essa mulher, 12 anos sofrendo nessa enfermidade, na qual ela não podia se relacionar, na qual ninguém podia tocar, na qual ninguém podia se relacionar com ela, tudo que ela tocasse era impuro, ela era considerada impura. Então, ela estava ali num sofrimento terrível. Que sofrimento dessa mulher! Já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, buscando a cura e não conseguia. Talvez sendo enganada, seguindo receitas, porque olha, nessa hora que aparece, é verdade, né, ou não é? Nessa hora que aparece de gente com receita, faz um chá disso, faz um chá daquilo outro, pega tem umas ervas que é legal, umas cascas, e a mulher tomando de tudo, coitada, tentando se livrar daquele problema, tentando se livrar daquela enfermidade que fazia com que ela se separasse dos demais, que fazia com que ela fosse impura, não só no corpo, mas que ela fosse impura cerimonialmente para adorar a Deus. E ninguém podia tocar nela. Imagina essa mulher, né? Vivendo essa situação aqui de isolamento, de solidão, sem falar nos espertalhões, né, que com certeza quiseram enfiar alguma fórmula mágica nela. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Um dia ela está lá naquele sofrimento e ela ouve falar de Jesus. Que Jesus estava passando por ali. Mas ouvir falar de Jesus não é suficiente. Ela precisava ter um encontro com Ele. Nós estamos falando de pessoas que se encontraram, não de que ouviram Ele. Estamos falando de pessoas que tiveram um encontro verdadeiro e real com Ele. Ela precisava ter um encontro com Ele. E Jesus estava passando por ali para ir curar a menina, a filhazinha de Jairo. Lembra? Jairo encontrou com ele assim, Senhor, minha filha está morrendo, vamos lá em casa. Põe a mão sobre ela, ora, faz alguma coisa para que ela viva. E ele disse, tudo bem, vamos lá. E ele está passando por perto da casa dela, ou na cidade, ou no bairro em que ela estava. E ele está indo para outro lugar, ele está indo abençoar outra família, ele está indo abençoar o Jairo e a menina dele. Mas ela fica sabendo que Jesus está passando por ali. Ela já ouviu falar dele e agora ela sabe que Jesus está passando por ali. Sabe, meu amado, aonde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão em volta. Sempre, a gente já falou disso. Sempre havia uma multidão ao redor. E a grande maioria não eram discípulos dele. A grande maioria daquela multidão que estava lá era uma multidão de curiosos. Jesus vai lá curar a filha de Jairo. Vamos atrás para ver o espetáculo. Vamos ver como que ele vai fazer. Quem sabe lá ele multiplica pão e peixe também para a gente. Quem sabe lá não sobra uma boquinha para nós. Havia gente em volta dele, mas não o encontrando de forma real e verdadeira. Era multidão. Era simplesmente uma multidão. E quando essa mulher fica sabendo que Jesus está passando por ali, acende-se uma esperança no seu íntimo, acende-se uma esperança de cura no seu coração, e mesmo com risco de ser maltratada, porque ela seria, mesmo com risco de ser enxotada, ela resolve no seu coração que ela sairia de casa, enfrentaria a multidão, enfrentaria o preconceito, enfrentaria a discriminação, enfrentaria o apontamento de dedo, olha, essa mulher não pode estar aqui, para ter um encontro com Jesus.
Só ouvir falar de Jesus, meu irmão, não resolve muita coisa. Aliás, não resolve nada. É necessário ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Sabe, quem quer ter um encontro real com Jesus, deve estar disposto, inclusive, a enfrentar apontamentos de dedo. Quem quer ter um encontro real com Jesus, deve estar disposto a enfrentar chacotas, piadas, desapontamento dos familiares, dos amigos e o próprio medo de se encontrar com Jesus. Quem quer ter um encontro real com Jesus, tem que saber que vai enfrentar problemas, vai enfrentar oposição. Porque para ter um encontro com a religião é fácil. Para você ter um encontro com a religião, ninguém vai te criticar. Ninguém vai te criticar. Mas se você disser que vai ter um encontro real com Jesus, vai aparecer um monte de dedo apontado para você. Quem é você? Você era isso até hoje, agora diz que vai encontrar com Jesus. Se você quiser ir para a igreja e ser um religioso, ninguém vai falar nada. E muitos estão nesse mover da religião, mas sem ter um encontro real com Jesus, porque tem medo de enfrentar o contrário. Tem medo de enfrentar o apontamento de dedo. Tem medo. Lembra lá do Nicodemos? Ele vai ter um encontro com Jesus de noite. Não, ninguém pode me ver que eu estou aqui com Jesus. Né? Com medo de que alguém visse que ele estava se encontrando com Jesus. Sabe, meu amado? Então ela vem ali por trás, com medo da multidão, tremendo. Mas no seu coração, sabendo quem era Jesus, ela dizia, se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Ela tem uma fé e ela sabe que Jesus cura, ela sabe que Jesus restaura. Ela já deve ter ouvido que Jesus tinha ressuscitado pessoas, que ele tinha feito milagres. E ela vem no seu coração dizendo assim, eu preciso só tocar nele. Aí diz que ela vai por trás da multidão, provavelmente se escondendo, com um pano no rosto, para ninguém perceber quem ela era, fraca, tentando se infiltrar no meio da multidão, debilitada na sua saúde. E ela diz, eu quero só encostar, eu quero só tocar. E diz que ela encosta na orla do vestido dele. Na orla, sabe o que é a orla? A orla os judeus têm uma túnica, e na túnica tem umas franjas, é ali que ela toca, no cantinho da roupa dele. E quando ela toca, né, ela não está tocando ali numa religião, ela está tocando em Jesus. Quando ela toca, ela sente que foi curada de imediatamente. Ela sente que foi curada. Sente que foi curada imediatamente. Sabe, meu amado, é preciso vencer as barreiras, e quando ela toca em Jesus, imediatamente ela foi curada. O texto diz aqui no versículo 29, lá de Marcos 5, 29, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu no seu corpo que havia sido curada, que estava livre do seu sofrimento. E Jesus, que estava indo curar a filha de Jairo, né, cercado ali com seus discípulos, de repente exclama, quem foi que tocou em mim? Já pensou? Uma multidão está comprimindo ele, um empurra de lá, outro empurra de cá, e quando ela o toca, nem é nele, é na orla do vestido dele. Quando toca, ele sente que sai dele poder para curar. E ele diz, vamos parar aí todo mundo, quem me tocou? Tem uma versão que diz que Pedro tocou, né? O texto de Mateus diz que Pedro diz, Senhor, o Senhor não está vendo que está todo mundo te empurrando, está todo mundo te apertando, todo mundo te comprimindo aqui, e o Senhor diz, quem é que me tocou? E ele diz, alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim poder para curar. Alguém tocou em mim, meu irmão, minha irmã. Mesmo que as pessoas importantes ao nosso redor, ao seu redor, diga que não há mais esperança para você, que não há mais esperança para o seu problema, para a sua família, Jesus é o maior interessado em ter um encontro com você. Ele está assim desesperado para ter um encontro com você. Ele é o maior interessado, porque ele veio para isso. Ele veio e ele deu a sua vida para ter um encontro conosco, comigo e com você. Ele é o maior interessado. Diz aqui que no mesmo instante Jesus percebeu que saiu dele poder, e ele virou para a multidão e perguntou, por favor, quem foi que me tocou aqui? No meio de uma multidão incrédula, Jesus percebe um toque de verdade. No meio de uma multidão incrédula, Jesus percebe um toque de fé, um toque de paz. Alguém
o encontrou de forma real e verdadeira ali. Porque a multidão era só multidão. Não como aqueles que estavam à sua volta. Alguém o tocou. Alguém o encontrou ele. Não o movimento que estava lá, não a religião que estava lá, não aquele movimento, mas ele. Todo mundo negou. Quem me tocou? Não foi eu, Senhor. Foi você? Não foi eu. Eu não toquei, porque eu estou aqui só para assistir o culto. Eu não vim para tocar no Senhor, não foi eu. Se alguém tocou no Senhor, não foi eu. Vim aqui só assistir o culto. Não. E todo mundo foi negando, porque de fato ninguém havia tocado nele. Estavam comprimindo, e comprimir é diferente de tocar. Comprimir é diferente de encontrá-lo. E todo mundo negou, não foi eu. Estou aqui só de passagem, estou aqui só de curioso para ver o que vai acontecer. Mas alguém me tocou. E os seus discípulos, Senhor, estão todo mundo te apertando e o Senhor está perguntando quem me tocou. É porque alguém me tocou de verdade. Alguém me encontrou no meio dessa multidão. Alguém me encontrou de verdade. E ele insiste olhando ao redor para ver, né, quem o tinha encontrado realmente com ele. Jesus sabia que era aquela mulher que tinha tocado nele? Claro que sabia. Jesus sabia que era aquela mulher que tinha tocado nele? Claro, ele sabe tudo. Claro que ele sabia. E por que ele fica, quem me tocou, quem me tocou? Ele poderia dizer, dá licença aí que foi aquela mulherzinha ali. Claro que podia. Mas ele está esperando algo a mais dessa mulher. Quando ele diz quem me tocou, ele está esperando algo dela. Ele está esperando uma resposta dela, um feedback dela. Ele está dando tempo, ele está questionando, ele está impulsionando ela para algo mais. É claro que ele sabia que foi ela que tocou, mas quando ele diz, quem foi que me tocou? E sai procurando, né? Procurando em volta, diz o versículo 32. Jesus continua olhando ao redor para ver a quem tinha feito aquilo lá. Sabe, meu amado, é porque o Senhor queria lhe dar algo muito maior. Ele queria lhe dar algo muito maior. Ele queria lhe dar, e queria dela, uma redenção completa. Redenção completa para que ela saísse dali, não apenas curada fisicamente, porque curado fisicamente foi um monte de gente que não o encontraram, foram só curadas. Jesus vinha andando, de repente encontrou 10 leprosos, você sabe dessa história, pregamos esses dias sobre isso. Encontrou 10 leprosos, os leprosos eram mais ou menos a mesma situação dessa mulher. Eles eram isolados, não podiam sequer entrar na cidade, tinham que ficar fora, isolados da sociedade. E ele cura os 10. Quem o encontra? Apenas um. Um teve um encontro real com ele. E voltou para louvar e andar agora junto com ele. E os outros 9 foram curados. E Jesus não quer apenas curar essa mulher. Então quando ele pergunta quem me tocou, ele está querendo dela uma rendição total a ele, para que ela saia dali muito além de curada fisicamente. Ele quer dar algo a mais para ela. Quer dar algo a mais. E o mais lindo é a misericórdia que o Senhor expressa, né, por aqueles que o buscam. Deus não desiste, meu amado, de um coração sincero, verdadeiro, contrito. Quando Deus encontra assim um coração quebrantado, um coração verdadeiro, Ele se alegra porque Ele é incapaz de dizer não. Quando Ele encontra um coração verdadeiro, que quer o encontrar real e verdadeiramente, Ele é incapaz de não se revelar. Ele diz, não, para esse eu não posso me revelar, para esse eu não posso ter um encontro. Não, ele se alegra quando alguém tem um coração voltado, sincero e verdadeiro para ele. Aquela mulher ficou com medo, claro que ela ficou com medo, porque ela não podia estar ali no meio daquelas pessoas. Se eu me revelar, essas pessoas vão apontar o dedo para mim. Se eu me revelar, é bem capaz que esse povo aqui vai querer me apedrejar, eu não poderia estar aqui. Eu estou impura, tinha que estar separado. E eu fui me encostando nas pessoas até encostar em Jesus. Então ela teve medo, claro que ela teve medo. Mas ela tem medo ali de revelar o que aconteceu com ela. Né? Diante da multidão que negou Jesus ali, não foi eu, ela estava com medo. E no versículo 33 diz assim, então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, e aqui está uma palavra-chave, e prostrou-se diante dele. Amém. Agora ela está o adorando. Agora ela está curada. Agora ela está o adorando, ela está se prostrando, ela está se ajoelhando diante dele. Diz que ela se prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Tremendo de medo, ela disse, Senhor, foi eu que te toquei. Me perdoe por ter te tocado. Porque ela sabia que não podia tocar, porque ela era impura.
e sabia que seria condenada por aquelas pessoas porque ela era impura e tocou num homem santo. Mas ela disse: Senhor, por favor, me perdoe, foi eu que te toquei. Foi eu que te toquei. Faz 12 anos que eu estou enferma, já gastei tudo que eu tenho com médico, só sou enganada. Os caras mandam eu tomar chá, e até agora eu não fui curada. Até agora eu estou nessa luta, já estou fraca, eu sei que eu não vou muito longe, já está acabando as minhas forças, e há 12 anos eu estou vivendo isolada, não posso me relacionar com a minha família, não posso cultuar a Deus, porque a lei cerimonial diz que, como impura do jeito que eu estou, eu não posso sequer celebrar culto a Deus, eu não posso. E ela vai se abrindo dizendo: Senhor, foi eu que te toquei. A minha vida até agora tem sido assim um tormento. Durante 12 anos eu tenho vivido isolada, sem me relacionar com as pessoas, mas sabia que no Senhor eu tinha uma esperança. O Senhor era a minha esperança, então eu precisava encontrá-lo. Eu precisava tocar no Senhor. Me perdoe, mas eu precisava encontrar com o Senhor. E aquela palavra de Jesus, com a sua compaixão e o seu amor que Ele tem: calma, menina, calma, filha, calma, levanta, vem cá. Lembra do vídeo que eu postei lá? Pega na mão daquela que está caída, apontada, rejeitada, espancada, apedrejada, e diz: calma aí, eu não te condeno não, vem cá. Eu sei da sua luta, eu sei do seu sofrimento, eu sei da sua dor, eu sei de tudo que você tem passado, eu sei do seu isolamento, eu sei que as pessoas te apontam, venha cá. E quando ela tem um encontro com Jesus ali, aí a sua vida é completamente transformada. A sua vida foi completamente transformada. Sabe, meu irmão, Jesus responde a ela com toda a compaixão, com toda a misericórdia. Ele ignora a discriminação das pessoas ao redor. Ele ignora a discriminação dos religiosos que os cercavam ali. E agora ele diz: filha, a tua fé te salvou. E ela sai dali agora, né? Ela estava curada. Essa mulher, ela poderia inclusive ter tocado em Jesus, e ela sentiu que estava curada, e saía assim de fininho. E ir embora, eu já estou curada mesmo, vou sair aqui de fininho. Poderia ter ido embora quietinha, mas na insistência de Jesus, ela se ajoelha, ela se prostra diante dele, e agora ela recebe algo muito maior do que a sua cura. Quando Jesus a toma e diz: a tua fé te salvou, ela sai dali não curada apenas do seu fluxo de sangue, mas ela sai ali com a garantia da vida eterna. Está curada e salva. Vai, seja livre desse seu mal. Vai, seja livre desse seu mal. Porque ao termos um encontro real e verdadeiro com Jesus, Ele nos concede, meu amado, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, nós recebemos dele algo muito maior do que aquilo que a gente imaginou, pediu ou pensou. E ela sai dali curada e salva eternamente. E essa era a sua maior necessidade. Porque ela deve ter morrido, se não dessa enfermidade, ela morreu de outra. Ou morreu de velhice. Então a sua maior necessidade era desse encontro real com Jesus, que lhe garante a eternidade. E ela sai dali curada e salva eternamente. Sabe, meu amado, meu irmão, minha irmã, eu não sei quanto tempo você tem sofrido com uma aflição em sua vida. Talvez há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 12 anos como essa mulher. Seja lá qual for a sua aflição, Jesus anseia um encontro real e verdadeiro com você. Ele quer dizer: filho, filha, você está salvo, está salva, vai, esse seu sofrimento acabou. E Ele é o único que tem poder para te libertar e curar de todos os problemas, de todas as aflições, ainda mais quando acabam os recursos humanos. Basta termos um encontro real e verdadeiro com Ele. Se você ainda não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, eu convido você a ter nessa noite. E ter a sua vida completamente transformada. Ele pode e quer curar você totalmente, dando a você uma nova vida. Tem um texto lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. O Senhor Jesus Cristo diz assim: eu estarei entre vocês. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá com vocês. Nós estamos reunidos nessa noite em nome de Jesus.
Nós não estamos reunidos aqui em nome de alguém, de uma pessoa, de um homem. Nós não estamos reunidos aqui em nome da religião, nem da igreja. Nós estamos reunidos aqui nessa noite em nome de Jesus. E ele disse, aonde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou lá. E ele está aqui. Espiritualmente ele está aqui. O seu Espírito flui e passeia em nosso meio e trabalha em cada coração. Então espiritualmente ele está aqui. E eu quero convidar você a ter um encontro real e verdadeiro com ele. Um encontro real e verdadeiro com ele. Que você o toque pela fé e receba a sua cura. Que você o encontre verdadeiramente e receba salvação e vida eterna.